Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas importam. Eu sou Letícia Leite e hoje o Copiou Parente vai falar sobre uma vitória quilombola na justiça. O STF determinou que o governo Bolsonaro deve apresentar em um prazo de 30 dias um plano de enfrentamento à Covid nos quilombos, além de garantir a prioridade à vacinação destas comunidades. É muito cruel que os quilombolas tenham que ter ido até a mais alta corte da justiça brasileira para exigir direitos tão básicos. Mas também é inevitável não comemorar e é para te explicar por quê. Todos os parentes e todos os brasileiros devem se levantar essa semana e bater palmas para a luta quilombola que a gente preparou esse episódio. Aumenta o volume do seu celular que o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta, está começando. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. A pandemia serviu para demonstrar o nível de exclusão ao qual as comunidades quilombolas são submetidas. Existe uma ausência total de políticas de saúde para os quilombolas, cuja maioria vive no campo e em áreas de difícil acesso. Por isso, o movimento quilombola se organizou, mobilizou artistas, advogados e parceiros. A atriz Zezé Mota conta o que eles fizeram. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas foi ao Supremo Tribunal Federal pedir por ações emergenciais para o combate ao Covid-19. A cantora Paula Lima explica o que essa ação pede. É preciso que as autoridades organizem um grupo interdisciplinar para debater, aprovar e implementar um plano nacional de combate à pandemia da Covid-19 nas comunidades quilombolas. Até essa sexta-feira, a CONAC contabiliza 208 mortes entre os quilombolas. A situação é ruim nos centros urbanos e mais caótica nas zonas rurais, onde há falta de atendimento médico, equipamentos de proteção individual e até água potável. A socióloga Djamila Ribeiro conta por que isso acontece. Apesar do direito territorial quilombola ser reconhecido pela Constituição de 1988, estes ainda sofrem ameaças e a falta de políticas públicas que possam atender a essas comunidades. O historiador Douglas Belchior complementa. Nossos antepassados não eram originários do Brasil ou imigrantes. Vieram para cá contra a vontade, acorrentados. A ninja Dríade Aguiar explica como os quilombos nasceram. Os quilombos nasceram como refúgios. Primeiro contra a violência da escravidão e depois da abolição contra a miséria. E o cantor crioulo lembra. As comunidades quilombolas ajudam a preservar o meio ambiente, a medicina tradicional, a cultura do seu povo e a biodiversidade brasileira. Cris Viana conta pra gente quantas pessoas se beneficiaram com essa ação. Garantindo um atendimento adequado, os ministros do Supremo poderão tirar 16 milhões de pessoas de uma situação de vulnerabilidade. E para quem ainda pensa que é privilégio, Alcione explica. Elas não pedem privilégio, só o que todos têm direito: atravessar a pandemia de forma digna. Muitos famosos se envolveram nessa luta, muitas vozes se somaram à CONAC, mas uma delas foi imprescindível. O nome dela é Vercilene Dias. Advogada negra quilombola, nascida em Cavalcante, no Goiás, e que se tornou a primeira quilombola a assinar uma ação no STF. Que trajetória, hein, Verci? Minha trajetória é muito comprida, assim, vou dizer, daria tantos livros, mas a gente tenta resumir, né? A gente te ajuda, Verci. Eu sou da região do Vão do Moleque, em Cavalcante, fica a 140 quilômetros, né, de Cavalcante, aqui no Centro-Oeste. Eu me lembro muito bem que por volta dos... a gente morava, eu, meu pai, minha família, a gente tinha uns 5 irmãos, e aí tinha um coronel que morava lá, né, lá por perto, e ele dizia que era o dono da terra, né, e aí ele chegava lá carregado com um bocado de
capanga, espingarda, e era tanto cachorro que eu falava, eu não sabia como ela alimentava. A gente perguntava ao meu pai como que ela alimentava tanto cachorro, né? Essa história se repete em todo o Brasil. A ausência de autonomia dos quilombolas sobre seu território, que em sua maioria não são regularizados, e a presença de coronéis com capangas, cachorros e documentos falsos em mãos é frequente. Mas continua, Versi. Você tinha 5 anos... Quando eu tinha 5 anos surgiu um boato, né? Na verdade, a história que ia ter uma escola, na verdade, na comunidade Calunga do Mimoso, que fica no Tocantins. E lá foi a menina de 5 anos morar de favor em outro estado, distante dos pais, para tentar chegar nessa tal de escola. No primeiro dia de aula, ela aprendeu algo muito importante. E aí foi um momento tão importante da minha vida entrar na escola, porque eu não sabia nem que meu nome era Versilene, né? Então todo mundo me chamava todo mundo tinha um apelido, né? Então fui lá com o professor Adão, Francisco Regis, né? Que eu descobri que eu me chamava Versilene. E aí foi assim. Foi assim que Versilene começou a estudar e não parou mais. Mais tarde ela foi morar na casa de um fazendeiro no município de Arraiz para seguir com os estudos. Sempre com muitas dificuldades, foi estudando e trabalhando pesado, até que em 2011, no dia 4 de fevereiro... Eu lembro muito que era dia 4 de fevereiro que saiu o resultado no Jornal Popular. E no dia a gente amanheceu, eu quase não dormi à noite, né? Chegou 9 horas da manhã, a gente falou assim, vamos esperar a Lan House abrir. Quando a Lan House abriu, a gente entrou na internet para ver. E aí eu não conseguia acreditar que era meu nome mesmo, estava... Daí começou a luta dentro da universidade, que foi mais uma luta assim, de como que você se mantia ali dentro da universidade diante de tantos obstáculos, né? Na Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Goiás. Foi sempre com muita luta. A Versi batalhou, criou uma associação de estudantes quilombolas e indígenas, foi atrás de recursos para que esses estudantes tivessem onde dormir e comer nesse período da universidade. Ela conseguiu até mesmo fazer um estágio fora do Brasil, em Lima, no Peru. E agora, aquela garotinha que saiu de casa com 5 anos para estudar, tinha outro desafio para conseguir se tornar advogada. Ainda sem emprego e renda, devendo 4 aluguéis, ela precisava de dinheiro para pagar a anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Só com essa carteirinha é que um bacharel em Direito pode exercer a profissão. Segundo, eu me passei na prova da OAB, né? Acho que foi um momento assim, outro momento desesperador, né? Que eu passei na prova da OAB, fiquei tão feliz, mas não sabia como fazer para pegar a carteira. Então, foi um momento, e aí foi onde o grupo, né? A União dos Estudantes Indígenas Quilombolas se uniram, fizeram uma vaquinha online, apareceu em tudo quanto é jornal, lá de Goiânia, sensacionalizaram tudo, para mim poder pagar a OAB, apareceu uma pessoa, pagou meu OAB. Aí, nessa época também eu estava desempregada, estava devendo aluguel, quase sendo despejada. E foi com esse dinheiro e com a ajuda de vários professores também que contribuíram, que ajudaram eu a pagar aluguel. E eu peguei minha carteira da OAB. Com a carteirinha da OAB na mão, a Versi só pensava no tão sonhado emprego. Eu pensava assim, eu terminar a graduação e arrumo um emprego. Não arrumei. Eu falei assim, agora com a OAB não é possível que eu arrume um emprego. Não arrumei um emprego. Eu falei assim, tá difícil, né? O que eu preciso fazer para arrumar um emprego? O primeiro emprego veio da base dos movimentos sociais. Versilene foi contratada em 2019 pela CONAC para ser advogada do movimento. E no primeiro emprego, recebeu a missão de assinar uma ação na mais alta corte da justiça brasileira, o STF. Eu me lembro de que cada discussão que a gente tinha, cada reunião para discutir, eu ficava muito na expectativa. E eu tinha certeza que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Porque a gente recebia as ligações, ofícios, reclamações das pessoas que estavam sem atendimento, de pessoas chorando, dizendo que não tinha recebido isso, que tinha acabado a comida, que a cesta não tinha chegado, que não tinha teste. Então, acho que esses primeiros meses, assim, abril e março, foi um momento assim, desesperador para a gente aqui na CONAC, de receber ligação, de passar a noite acordada, fazer reunião até tarde da noite, conversando, para ver o que eram as medidas que a gente poderia tomar. E aí, diante das discussões da construção da DPF, eu ficava pensando, é isso mesmo? Será que vai dar certo? Tudo, e refletia bastante, né? Falei assim, mesmo que não der certo, eu acho que é isso mesmo, porque não tem outra forma. A gente já tentou tantos viés assim, de diálogo e tudo mais, e não consegui nada. Então, tudo é muito incerto, sabe? Eu só tenho muita esperança. A ação foi protocolada em setembro. E 5 meses depois, finalmente começou o julgamento.
Quilombolas do país inteiro acompanhavam a decisão dos ministros. Parecia final de Copa do Mundo. E a gente aqui do Copiô, claro, ficou acompanhando com a Versilene. Oi, Letícia. Então, aqui na expectativa, acompanhando a votação, né? A gente tem aí, enfim, a esperança e a expectativa, né? Que termine hoje. Estou aqui, todo momento atualizando a página. O julgamento aconteceu de forma virtual. Os 11 ministros foram depositando seus votos pela internet e a Versilene foi atualizando o resultado na página do STF, minuto a minuto, e mandando áudios aqui para o Copiô. E estamos aí, né? A comunidade toda, os quilombolas do país todo, está na expectativa, né? De que se encerra hoje a votação, que a gente tenha uma decisão favorável e não parcialmente, né, da ação, mas em sua integral, os pedidos totalmente atendidos, ou seja, que dê aí favorável a todos os pedidos, né, que seja uma decisão favorável a todos os nossos pedidos. Enfim, aqui torcendo, né, atualizando a página a todo momento. A gente trocou muitos áudios, muita expectativa, até que às 8h45 da noite, dessa terça-feira, 23 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, encerrou o julgamento da arguição de descumprimento de direito fundamental, a DPF 742. A Corte estabeleceu que o governo Bolsonaro deve apresentar em um prazo de 30 dias um plano de enfrentamento à Covid-19 nos quilombos, além de garantir a prioridade à vacinação dessas comunidades. Letícia, acabou a votação, vencemos, vitória histórica quilombola, a gente já sabia, tinha mandado em áudio anterior da nossa vitória, mas foram 9 votos a favor da vida quilombola, do povo quilombola, de garantir os direitos da população quilombola. É uma vitória inédita para a gente, inédita, histórica, de busca pela efetivação de direitos. Enfim, só felicidade aqui, a população quilombola, o povo quilombola, só em êxtase de tanta felicidade. Parabéns, Versilene, parabéns, CONAC. O Copiô Parente vai continuar acompanhando passo a passo a execução dessa decisão da Justiça. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas importam. Vidas quilombolas. Agora a gente tem um giro de notícias com a Esther César. Nesta terça-feira, 23 de fevereiro, lideranças indígenas dos povos Munduruku e Kayapó entregaram uma carta ao Tribunal de Contas da União denunciando o fato de não terem sido consultadas antes de o tribunal conceder autorização para a construção da ferrovia Ferrogrão. A ferrovia tem previsão de quase 1.000 quilômetros de extensão, partindo de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Pará. A carta também pede a participação dos indígenas no processo de planejamento da ferrovia, que vai afetar diretamente a vida desses povos. Em uma live promovida pela revista Chapuri Socioambiental, a liderança feminina do povo Munduruku, Alessandra Corapi, falou sobre a decisão e sobre como a construção da ferrovia representa violação de direitos e pode gerar um massacre para seu povo. Vocês não podem decidir a nossa vida. A empresa e nem o governo pode decidir a nossa vida. A gente precisa de água limpa, a gente precisa da floresta, precisa dos animais, precisa do território e precisa ser respeitado o direito dos povos indígenas. Já fomos massacrados mais de 500 anos e não precisamos ser mais do que isso, né? Aprovada pela FUNAI e pelo IBAMA e publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial, a Instrução Normativa número 1 segue alinhada aos planos do governo de passar a boiada. A medida gerou revolta entre organizações indígenas como a COIAB e a APIB. A coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira lançou uma nota de repúdio exigindo a revogação imediata da instrução normativa. Em um dos trechos, a coordenação ressalta o que a medida significa na prática. A instrução tem o objetivo, em teoria, de disciplinar o licenciamento ambiental
de empreendimentos ou atividades localizadas no interior de terras indígenas feitas por empreendedores indígenas. Na prática, porém, ele vai dar amparo legal para a invasão nesses territórios de estradas, fazendas, hidrelétricas, monoculturas e outros projetos que colocam em extremo risco os recursos naturais, a biodiversidade, a segurança e os modos de vida próprios dos povos indígenas. Essa instrução normativa é claramente inconstitucional e fere diversos tratados internacionais que protegem os territórios indígenas e a autodeterminação dos povos. É o que diz a nota. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, também se manifestou. Em nota, a organização afirma que, diante desta política do arrendamento e exploração dos territórios, muitos povos indígenas, em que pese suas culturas, foram extintos, e os que restaram necessitam da luta pela sobrevivência até hoje para recuperar territórios que foram esbulhados de forma violenta. Diz ainda que podem haver empreendimentos tocados ou desejados por indígenas, é verdade, mas a perspectiva colocada é a possível autorização de empreendimentos onde lideranças são geralmente apenas coadjuvantes, inclusive manipulados e cooptados em detrimento dos interesses coletivos das comunidades. E se por um lado estão querendo rasgar a Constituição e fingir que ela não existe, por outro, a justiça vem sendo feita como manda o protocolo. Após o governo de Roraima aprovar o garimpo com o uso de mercúrio no estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, julgou a ação como sendo inconstitucional e decidiu pela suspensão da lei. Enfim, continua valendo o que está na Constituição. Obrigada, Esther. A gente fica por aqui. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro. Eu sou Letícia Leite. Você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para os povos da floresta no Brasil. Este episódio teve a produção de Letícia Leite, Vitor Pires e da Esther César. Os áudios e os artistas que vocês ouviram no início deste episódio foram produzidos pela organização Uma Gota no Oceano. Algumas falas da Versilene são de uma entrevista da Versilene na live do ISA, Casa Floresta. Todos esses links estão na descrição deste episódio. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Instagram, Twitter e Facebook no @copioparente. E é sempre bom repetir, vacina parente. E até semana que vem. Copiou parente.